Gente, senta que lá vem bafo, e esse aqui chegou com tudo, viu? Saori humilhou Sheila na frente de todo mundo com um emoji de vômito e ainda acha que tá certa. E olha que isso é só o começo, gente, porque o que vem aí é um bafão de proporções que você não tava esperando. Se você já tá passada igual a gente com o que Saori fez, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado e você vai querer estar aqui quando sair. Porque Matheus também abriu a boca mais do que devia numa entrevista, Sheila apareceu causando do jeito dela e o público tá desconfiando de muita coisa que tá rolando nos bastidores dessa temporada. Tem camada em cima de camada nessa história, amiga. E cada camada que a gente descasca aqui revela um nível novo de biruleibice que, francamente, a gente não tava pronta para processar num domingo de tarde. E se você pensa que já viu tudo dessa novela, deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda nem arranhei a superfície. Se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente vai destrinchar esse bafo do começo ao fim, sem deixar escapar nada, tá? Porque essa história tem nome, tem data, tem print, tem fonte de bastidor e tem o detalhe específico que faz tudo se encaixar de um jeito que vai te deixar de queixo caído. O segundo parágrafo já começa com uma pergunta que o público inteiro tá fazendo. Como uma pessoa que participou de um reality show ao lado de alguém, que dividiu estratégia, que dependeu dessa pessoa para chegar onde chegou, consegue olhar para a câmera depois com essa cara de pau toda? Pois é, gente. E não para por aí, porque tem a Sheila chegando com presença de rainha no meio disso tudo, tem o Matheus falando coisas numa entrevista que todo mundo devia ter visto antes, e tem o público, que tá com o olho bem aberto em cima da Saori e já começou a juntar os pontos de um jeito que não deixa mais espaço para dúvida razoável. O fervo tá armado, carregado e com o pavio aceso. E aqui a gente não vai deixar nada passar, pode ter certeza disso. Agora respira fundo porque a gente vai do começo, gente, para você entender tudo o que tá acontecendo e por que esse caso específico tá fazendo tanto barulho agora. Deixa eu montar o cenário completo para você, porque sem contexto a história perde metade do impacto e esse impacto todo, acredita em mim, merece ser sentido em dose cheia. A Sheila, para quem não lembra ou precisa refrescar a memória, foi uma das participantes mais comentadas dessa temporada. Excêntrica do jeito dela, gerou atrito com praticamente todo mundo dentro do programa, brigou feio com a Natalie, desenvolveu uma dinâmica complicada com o Matheus e mesmo assim saiu pela porta da frente com uma base de fãs que não para de crescer. Hoje ela tá postando foto de uniforme de capitã nas redes, aparecendo em podcast, sendo recebida com aplausos onde chega. A mulher virou personagem. E isso, gente, incomoda algumas pessoas mais do que devia. Incomoda de um jeito que não fica guardado dentro de casa, sabe? Incomoda de um jeito que vai parar em chat aberto, em emoji, em gesto público. Mas a gente chega lá. O Matheus, por outro lado, tá tentando se reposicionar depois do programa. Deu uma entrevista, falou sobre o jogo, agradeceu, mas o tom ali foi de um cara que tá tentando gerenciar a narrativa antes que ela saia do controle. Ele disse que a proximidade com a Bianca e com a Sheila, dentro do jogo, acabou custando caro para a autenticidade dele como jogador. Custou caro a autenticidade, ele disse. Traduzo, ele acha que parecer próximo demais de certas pessoas foi um erro estratégico. Mas aí, quando perguntaram com quem ele faria dupla numa outra edição, ele deu uma risadinha nervosa daquelas, sabe? Aquela risadinha que a gente já conhece, que antecede uma resposta que a pessoa não quer dar, mas vai dar de qualquer jeito. E disse que seria impossível pensar em outra pessoa que não a Sheila, porque a Sheila dominou o jogo inteiro. A gente tá vendo isso acontecer ao vivo, amiga. Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda, se inscreve nesse espaço, porque o que vem aí muda completamente a sua leitura dessa novela. E aqui a gente não vai deixar nenhum detalhe para trás. Gente, o absurdo disso tá no seguinte: o mesmo homem que disse que a proximidade com ela prejudicou sua autenticidade, também admitiu que ela foi a peça mais importante da temporada. Como você segura essas duas ideias ao mesmo tempo e ainda consegue olhar para o espelho? Como você senta numa cadeira de entrevista, com microfone na lapela, câmera na cara, e entrega essa contradição assim, de bandeja, sem nem piscar? Isso aqui já é um bafinho só do Matheus, mas calma que ainda tem muito mais, porque o prato principal dessa história tem o nome de Saori escrito nele com letras garrafais e brilho de lantejoula. A Saori. Vamos falar da Saori, gente, porque essa criatura merece capítulo próprio. Ela tá recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais, e não é à toa.
Tem prints circulando, tem gente juntando recortes, tem uma galera que começou a prestar atenção nos detalhes das interações dela com o Bruno Talamo e com o grupo dele, e o que se vê nesses recortes acende um sinalzinho amarelo bem incômodo, daqueles que você vê e não consegue mais desver. O público tá desconfiando da Saori. E quando o público de reality começa a desconfiar de alguém, gente, a coisa tende a escalar rápido, de um jeito que não tem assessoria de imprensa que segure. Mas o que exatamente alimenta essa desconfiança toda? Olha, tem gente chamando ela de oportunista, dizendo que ela se manteve próxima de certas pessoas dentro do jogo por conta da visibilidade que isso trazia, e não por nenhum vínculo genuíno. Tem quem diga que ela ficou perto de quem estava em alta, que trocava olhares com o Bruno de um jeito que não passava despercebido, e que agora, fora do programa, o comportamento dela nas redes confirma a leitura que muita gente já tinha dentro. Eu não vou julgar, gente, porque reality show tem muito de edição e de percepção, e a gente sabe que às vezes a pessoa que parece estar calculando tá só sobrevivendo do jeito que sabe. Mas tem uma coisa concreta, um gesto específico, que saiu do campo da interpretação e entrou no campo do fato verificável. E esse fato, minha amiga, é o que fez o público realmente passar mal. E olha que eu ainda nem contei o pior. Então se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta sair é o que vira essa história de cabeça para baixo de verdade, e você vai querer ter acompanhado desde o começo quando esse capítulo final chegar. Presta atenção nesse detalhe, porque é ele que muda tudo nessa narrativa. Enquanto o Dudu Camargo entrevistava a Sheila, rolou uma live, um momento transmitido ao vivo para quem quisesse assistir, e nesse momento apareceu no chat um emoji. Aquele carinha verdinha fazendo cara de nojo e jogando tudo pra fora. Um emoji de vômito. E esse emoji, gente, veio da conta da Saori. Deixa isso assentar um segundo. Da conta. Da Saori. Pensa comigo com calma. A Sheila acabara de sair do programa. Tava no meio de uma entrevista com o Dudu, exposta, falando de experiências que foram difíceis, num momento de vulnerabilidade pública que qualquer ex-participante conhece bem. Aquele momento logo depois do confinamento em que a pessoa ainda tá processando tudo, ainda tá se reencontrando com o mundo lá fora, ainda tá tentando organizar o que foi a experiência inteira. E uma colega de confinamento, uma pessoa que dividiu espaço, comida, pressão psicológica e câmera com ela por semanas a fio, achou por bem entrar no chat e reagir com vômito. Emoji de vômito, gente. Discreto nada. Intencional tudo. Num chat aberto, visível para fãs, para imprensa e para a própria equipe do Dudu. Ali naquele momento, com a Sheila falando ao vivo. Um bafo, gente. Um bafão de verdade. E por que isso importa além do gesto em si? Porque dentro do programa, Saori e Sheila não eram inimigas declaradas. Não rolou aquela briga famosa, aquele confronto que vira meme, aquela cena que todo mundo vai lembrar daqui a 10 anos. O que rolou foi aquela convivência de reality com seus atritos subterrâneos, suas alianças flutuantes, suas tensões que ficam mais nas entrelinhas do que nas explosões. E quando você pega esse histórico e coloca ao lado de um emoji de vômito jogado num chat ao vivo, durante a entrevista de saída da colega, o que você tem é um retrato de sentimento que ficou guardado durante o programa inteiro e encontrou a primeira janela de expressão depois que as câmeras do confinamento foram embaixo. Isso, amiga, é revelador de um jeito que vai além do gesto em si. Segura o coração que essa parte é mais pesada do que parece à primeira vista. E sabe o que a Saori fez quando o bafo tomou proporção? Quando os prints começaram a circular, quando o público começou a comentar, quando o nome dela começou a aparecer junto com a palavra vômito em cada post sobre a Sheila? Olha, vou te falar uma coisa, a Saori ficou em silêncio. Sem nota, sem história explicando, sem live de desabafo, sem post de gente, foi mal entendido, sem absolutamente nada que reconhecesse que aquele gesto tinha chegado nos ouvidos de muita gente e tinha causado uma reação em cadeia que não para de crescer. O silêncio como estratégia. E esse silêncio, gente, falou mais alto do que qualquer nota poderia falar, porque a ausência de resposta também é uma resposta, e o público de reality sabe ler isso melhor do que ninguém. Quem quiser acompanhar de pertinho como essa história vai se desdobrar, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não perde nenhum capítulo dessa novela e já tá de olho no próximo movimento de cada personagem envolvido. Aí vem a informação que chegou dos bastidores, de fontes ligadas ao Link Podcast e ao pessoal da Link TV, segundo o que foi apurado. A Saori não vai se desculpar com a Sheila. Não vai.
E mais, a Sheila vai aparecer nas próximas lives e nos próximos programas de qualquer maneira, com ou sem o pedido de desculpas da Saori. A decisão tá tomada, a informação vazou dos bastidores e o público ficou sabendo antes mesmo de qualquer posicionamento oficial. Isso gerou uma onda, gente, porque tem uma parte do público que ainda esperava que a Saori reconhecesse o gesto, que chamasse aquilo de erro, que fizesse alguma coisa que pelo menos desse a aparência de consciência. E aí veio a resposta: nada. Silêncio estratégico. Uma escolha, não um esquecimento. O silêncio da Saori fala mais alto do que qualquer nota, amiga, e o público tá ouvindo cada segundo desse silêncio com atenção redobrada. E enquanto tudo isso rolava nas redes, a Sheila continuou sendo a Sheila. Postou foto de uniforme de capitã, apareceu numa transmissão sendo recebida com palmas, botou o link do podcast dela para circular entre a base de fãs que só cresce. A mulher tá numa ascensão que não para, e cada nova aparição dela é um contraste gritante com o gesto daquela conta que jogou vômito no chat durante a entrevista de saída dela. O público percebe isso, o público compara, e o público escolhe lado de um jeito que não tem mais volta depois que o print já foi visto por centenas de milhares de pessoas. Deixa sua inscrição aqui, gente, porque tipo de cobertura assim, sem poupar detalhe e sem deixar nada de fora, é o que esse espaço entrega toda semana, e você vai querer estar aqui quando o próximo bafo dessa magnitude aparecer. Porque tem mais uma camada nessa história que ainda não foi esticada direito, e eu precisava chegar até aqui para você entender o peso completo dela. A Sheila, durante o programa, foi aquela figura que o jogo tentou dobrar várias vezes e não conseguiu. Não por falta de tentativa. O programa tem seus mecanismos, tem suas dinâmicas de pressão, tem os momentos em que o grupo todo vira na mesma direção e a pessoa que está na outra ponta precisa decidir se dobra ou se segura. A Sheila segurou. Saiu excêntrica, saiu polêmica, saiu com o nome na boca de todo mundo, mas saiu em pé. E quem acompanhou de perto sabe que isso tem um custo que não aparece na edição. E aí você pega esse percurso todo, gente, e coloca ao lado de um emoji de vômito jogado numa live pública por uma ex-colega de confinamento, e o que você tem é um retrato de dinâmica que ficou embaixo da superfície durante semanas e escolheu o pior momento possível para aparecer. O pior momento para Saori, quero dizer. Porque para a narrativa da Sheila, ironicamente, virou combustível. Cada reação de nojo que aparece publicamente contra ela é mais um argumento na direção de que o que ela passou dentro daquele programa foi real e que as pessoas que conviveram com ela por lá sentiram algo que precisaram externalizar de alguma forma. E sabe qual foi o pior de tudo nessa história toda, gente? O pior ainda estava por vir. E o bafo é o seguinte, gente. A Saori jogou o emoji de vômito de forma intencional, sabendo que estava numa transmissão visível, num chat acompanhado por fãs e pela própria equipe do Dudu, e mesmo assim não recuou, não apagou, não se pronunciou. O gesto ficou lá, e quando a informação de que ela não vai se desculpar vazou pelos bastidores do Link Podcast, ficou confirmado que aquilo não foi descuido de dedo, não foi acidente de tela, não foi a conta aberta sem querer, foi postura. Uma participante de reality show, no momento em que uma colega acabou de sair mais forte do que entrou e está em situação de exposição pública máxima, usou uma plataforma aberta para demonstrar nojo de forma deliberada e depois escolheu o silêncio como resposta ao barulho que isso gerou. Isso, gente, é o verdadeiro bafo dessa história. O emoji foi o gesto, o silêncio foi a confirmação. E se você acha que a Saori tem que se explicar por tudo isso, se inscreve nesse espaço. Porque essa história ainda tem capítulo e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada desdobramento até o fim. O que esse episódio inteiro revela vai muito além do emoji em si, e é aqui que a coisa fica realmente interessante de analisar. Pensa no seguinte, a Sheila passou semanas dentro daquele programa sendo alvo de conflitos, gerando polêmica, sendo a figura mais excêntrica e mais comentada da edição. Saiu pela porta da frente, virou ícone para uma galera considerável, com fãs organizados, com presença nas redes, com convites para podcast e para live. E a Saori, que conviveu com ela de perto, que viu de dentro como aquela mulher jogou, escolheu o momento de maior visibilidade da Sheila para fazer um gesto de nojo público. Isso diz mais sobre quem faz do que sobre quem recebe, né, gente? Sempre diz. E o Matheus, que também conviveu com a Sheila, que admitiu na entrevista que ela dominou o jogo inteiro, que disse que ela seria a única escolha possível para uma dupla,
mas que também deixou escapar que a proximidade com ela custou a autenticidade dele. Bom, esse cara tá tentando equilibrar gratidão com distância ao mesmo tempo, e não tá conseguindo fazer isso de forma limpa. Ficou feio, Matheus. As duas declarações existem juntas no mesmo universo, e qualquer pessoa que pesquisar o nome dele nos próximos meses vai encontrar as duas. Um bafo mesmo. Daqueles que não tem conserto fácil. As consequências disso tudo estão se desdobrando em tempo real, e a velocidade com que esse caso evoluiu nas últimas horas é de dar vertigem. A Sheila continua aparecendo, continua sendo recebida bem onde vai, e cada aparição nova alimenta a narrativa de que ela está ganhando fora do programa o reconhecimento que não chegou em dose cheia por dentro. A Saori está recebendo críticas em volume crescente, com o público consolidando cada vez mais a leitura de que o emoji foi um retrato de caráter, e o silêncio dela vai alimentando essa leitura em vez de dissipar, porque silêncio estratégico só funciona quando ninguém percebe que é estratégico, e esse público percebeu faz tempo. O Matheus entregou numa entrevista mais do que devia, revelou contradições que vão continuar sendo discutidas em cada análise de jogo dessa temporada, e agora tem que conviver com o fato de que o público vai lembrar das duas declarações ao mesmo tempo, para sempre, lado a lado. Tem uma pergunta que esse caso inteiro coloca na mesa e que ninguém fez de forma direta ainda, e eu vou fazer agora porque é essa a pergunta que fica depois que o fervo passa. O que exatamente uma pessoa acha que ganha quando decide demonstrar desprezo público por alguém que acabou de sair mais forte do que entrou? Porque a Sheila saiu, com aplausos, com uniforme de capitã, com podcast, com fanbase mobilizada, e o emoji de vômito ficou lá, visível, ligado a um nome, arquivado em print, espalhado por conta de milhares de pessoas que não iam deixar passar. Faz parte da narrativa dessa edição agora, de um jeito que não vai ser fácil de apagar, por mais silêncio estratégico que venha depois. Cafoníssimo. Deixa seu like aqui, gente. Se inscreve nesse espaço que aqui a gente continua de olho em tudo que rola nessa novela sem deixar nada passar, e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado, porque essa temporada ainda tem muito chão pela frente. O fervo não para e a gente tá aqui toda semana pra contar tudo com o carinho e o deboche que o assunto merece. Pobreza pega.